Fala galera, tô começando mais um Não Foi Sorte. Meu convidado de hoje é o excelentíssimo Fernando Caruso. Olá. Artista de muitas funções, ó. Dublador, roteirista, diretor. Sim. Eu adoro apresentações de quando me apresento em qualquer lugar, que eu me sinto muito importante, né? Mas você é importante, ué. Sei lá, você vai dando uma lista, parece realmente que eu tô... Eu já fiz essas coisas, mas eu tô... Sei lá. Obrigado. Fico lisonjeado. Por nada, ué. O mercado te abraçou dessa forma, é assim. Sim. Não, eu também fui meio que abraçando o mercado em todas as bordinhas que sobravam, eu dava uma... A gente tem meio que jogar nas 11 mesmo. Exatamente. Né? Acho que o artista que ramifica, né? Ele não fica só num campo ali. É o que consegue expandir mais a sua arte. E aí vem minha primeira pergunta, né? Você sempre quis ser artista? Sempre quis ser... Não. Não vou falar ator só porque você trabalha em várias áreas, né? Mas... tá aí, eu acho que não foi... Eu nunca pensei conscientemente sobre isso. Mas, assim, o meu plano era ser publicitário. Eu me formei, me formei em publicidade e eu era encantado pelo universo da publicidade. Nos primeiros períodos de faculdade que eu ia naqueles festivais de publicidade que você vê anúncios do mundo todo. Aqueles anúncios que depois você descobre que não passa em lugar nenhum. Passa, tipo, sei lá, num canalzinho escondido e aí o cara entra no festival com aquele anúncio e aí ganha uma opção de prêmio. Mas aí, na prática mesmo, você descobre que esses anúncios eles não são muito eficazes para vender os produtos. Eles são ótimos para ganhar prêmio. Aí a agência ganha uma visibilidade, com essa visibilidade consegue fechar os clientes e aí tem que fazer aqueles anúncios de compre mais pela arte, não sei né? mais pela arte. Mas eu, assim, enfim, era encantado por esse meio, tinha muita vontade de trabalhar com isso e aí o ideal na minha cabeça era... Eu ia trabalhar com isso de segunda a sexta e sábado e domingo eu ia fazer umas pecinhas. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já fazia teatro já há um tempo. Você começou no tablado? Comecei no tablado como aluno, né? Tipo, eu entrei no tablado com 12, 13 anos. Bem novo, né? Bem novinho, mas assim, como hobby. Não era nenhum planejamento de carreira. Era uma coisa meio... Mas até porque nessa época a gente não escolhe ainda, é verdade, né? Não, mas se bem que tem umas... Às vezes tem umas mães de mim, sabe? Esse pensamento assim meio de... meu filho vai, minha filha, não sei o que. E aí fica meio que forçando... Eu inclusive, depois disso, eu dei aula em alguns lugares que eram meio assim, que tipo... Tinha que ter montagem todo ano e a mãe vinha cobrar se o filho tava com papel pequeno, enfim, tinha umas coisas assim. Não era o meu caso. E o tablado também não tem muito essa... Não tem... Essa obrigatoriedade, né? E esse pensamento, assim. O tablado é um... Eu tenho a impressão... Nunca falei sobre isso com a minha mãe, mas eu tenho a impressão de que minha mãe me colocou lá mais... Meio pra me tirar de casa, sabe? E talvez pra... destravar pra você alguma coisa talvez, né? de comunicação e tal. Acho que com 12 anos eu era um pouquinho mais fechadinho, sabe? E, enfim, aí me colocou lá... É uma idade desafiadora também, né? 12, 13... muito ruim. Não tenho lembranças boas, não. E, inclusive, eu passei, tipo, os dois primeiros anos de tablado meio que sem falar nada, assim. Tipo, falando só só o mínimo... Só o que fosse, assim, extremamente necessário. Exatamente. Eu tenho essa lembrança de, tipo, no final do meu segundo ano, arriscar uma piadinha e aí todo mundo ri. Caramba. E eu pensava, tipo, acho que eu gosto disso. Aí no terceiro ano, deu um certo estalo na minha cabeça, porque acho que muito disso tinha a ver com a timidez. Você chegar num lugar que tem um grupo, você imediatamente pensa que aquele grupo se conhece e você é o de fora, né? E aí, você sentia assim? Sim, 2 anos direto, né? Tipo, e era meio assim, realmente, porque eu acho que tinha... No meu primeiro ano, se eu não me engano, na mesma turma eu tava Miriam Freeland. Miriam Freeland, que é atriz também, né? Excelente atriz, famosíssima e tal. E ela já era meio veterana, assim, já era descoladaça e tal. Então eu me sentia... Porque o tablado, ele não é dividido por níveis, ele é dividido por idade. Experiência, né? Você vai... Então, assim... Pode ser que você esteja numa turma com gente que já trabalhou com teatro. E você pode ser o seu primeiro ano e pode ser o quarto ano de alguém, o quinto ano de alguém. Vai fechar por idade. Então, eu via que tinha umas pessoas que já se conheciam, que eram
mais habilidosos, tinham mais facilidade e tal. Então, acho que isso era meio intimidador. E 2 anos assim, no 3º ano que deu aqui um estalo que foi meio tipo, cara, tá todo mundo chegando agora ao mesmo tempo. Eu percebi que todo mundo tava... que ninguém se conhecia. Percebi antes de todo mundo. E aí eu pensei, eu acho posso que agora ser... eu me encaixo. Não, eu posso ser quem eu quiser. Posso ser... Agora eu posso começar do zero realmente e tal. E eu tive uma preocupação consciente de prestar atenção naquelas pessoas que eu via na mesma situação que eu tinha estado nos outros anos e trazer pra dentro, sabe? De fazer abraçou, né? Eu quis fazer uma espécie de uma panela inclusiva, entendeu? Todo mundo ia fazer. Então, se tinha alguém mais calado, eu ia lá, eu puxava e inventava um apelido e trazia pra dentro e tentava fazer... Eu fiz o que eu queria que tivessem feito na minha... Quando você chegou. Que bacana. E aí isso acho que ajudou muito também a tomar um gosto muito grande pelo tablado e tô lá até hoje, agora como professor, mas assim... É que você transformou um ambiente propício para você trabalhar, né? Para você estar ali com vontade, né? Sim. E até hoje eu ainda tenho um pouco essa... todo ano eu recebo uma turma nova, então todo ano tem aquele frissonzinho de... Quem é que vem aí? Ou como é que vai ser? Que cara vai ter, sabe? Então, eu tô Mas nessa idade também? Sim. A minha turma é acima de 18, né? Então, assim, é pouco muito mais misturado. velhos, né? Então, eu tenho uma galera novinha ali, dos quase 20 e pouquinhos, e também tem uma galera de 50, 40, 60, enfim, é muito misturado. Caramba. Mas é muito divertido. Eu gosto muito. É maravilhoso o teatro, né? Não tem... Nossa, é uma descoberta a cada dia, né? E até quando você entra em cartaz com uma peça, nunca é a mesma. Sim. Todo dia que ela é apresentada, assim, é diferente. É muito louco o teatro. Muito louco. E você não precisa ser ator para fazer. Faço votos de que você que está assistindo isso nunca passou pela sua cabeça. Vai lá, é uma maneira das pessoas se conhecerem, né? De se autoconhecerem. Enfim, eu acho que... Eu mesmo entrei com 12 e não tinha a menor pretensão de ser ator. Eu fui ficando e tomei muito gosto. É uma identificação, né? O teatro ele cumpre essa função de contar histórias. E você pode ir num dia que, de repente, você não se identifica, mas é um ambiente gostoso, né? Um ambiente de você sair um pouco de você mesma e olhar para o outro, né? E eu acho que o tablado, um ambiente como o tablado, que é uma aula de teatro que você tem um palco e tal, acho que vira um espaço de experimentação em que as coisas, ao mesmo tempo, elas são muito interessantes e cativantes, mas ao mesmo tempo elas também não têm um peso, não tem uma coisa que às vezes eu sinto que tem muito em qualquer outro lugar, qualquer outra área de trabalho, sei lá, um advogado, não sei o que, você tem medo de falar uma coisa, falar alguma merda, e aí como é que você vista? É um julgamento, entendeu? Então acho que o tablado ele tem uma metodologia também que é de ensinar através da improvisação. E aí eu acho que tudo fica um pouco mais leve. E aí você pode arriscar mais, experimentar mais. E o que você faz, tipo, some, desaparece. Né? Isso é o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Porque você às vezes fica querendo resgatar e não consegue. Mas o lado bom é esse, que semana que vem tem outras chances. Exatamente. Semana que vem tem mais. Não se perde, né? Foi um momento ali que você experimentou, não sabe se deu certo, de repente... E aí se joga na aula seguinte. Exato. É muito bom. Nossa, teatro é... Por isso que dizem que os grandes atores vêm do teatro, né? Não que isso seja um pré-requisito, né? Dizem isso, Não é que dizem. Assim, eu já escutei isso no mercado, assim, né? Que os grandes atores... Eu já ouvi também, assim, que... Quer ver se determinado ator ou atriz é bom, você tem que ver no teatro. Isso. No teatro é meio que uma prova de fogo, né? Uma prova dos 9. Porque o teatro eu acho que é a máxima, né? Quando você vai para uma tela, quando você vai para algo menor... Não menor, né? Mas assim, você tem que estar um pouco mais contido, digamos assim, né? Não, eu acho que, de alguma maneira... E é ao vivo. Exatamente. É ao vivo, né? As telas, elas têm uma rede de segurança. Não tem chance, não tem segunda chance. Você pode errar, fazer de novo e tal. E o teatro não. O teatro é meio que você tirar, né? As engrenagens estão todas expostas ali, você não tem nada numa manga, nada na outra. Por outro lado, eu agora tenho... Eu tô
a reta final da primeira novela que eu fiz. Eu já tinha feito novela participações, né? Agora eu fiz uma novela com parte do elenco fixo e tal. E eu vou te dizer que, cara, eu tenho ficado admirado com os colegas de novela, que são umas pessoas que são mais de televisão do que de teatro, que também é outro meio, assim, é um volume de cena muito grande que eles recebem todo dia pra fazer, e eles fazem, assim, primorosamente. É muito texto pra decorar, Paola Oliveira, rapaz, ela tá na novela, e aí depois eu fico acompanhando os capítulos em casa. Ela tá chorando dia sim, dia não. Caramba! E com cena, e com muitas páginas e tal, e eu encontro ela, assim, se eu tivesse o volume de cena que ela tem, eu não ia dar nem bom dia pras pessoas. E ela tá sempre leve, tá muito brincando. Exausto, né? Eu ia estar exausto, eu ia estar estressado, eu ia estar nervoso, eu ia estar ansioso, eu ia estar tipo, o quê? Amanhã tem mais 30? Eu ia estar tipo... É a vibe do ensaio, né? Quando você tá ensaiando, que você fica desgastado, fica, meu Deus, e ela, não cara, dorme. Marcelo Serrado, que também faz par com ela, né? Também são, assim, pessoas, todas as vezes que eu encontro... Acostumadíssimos. Exatamente, com um volume de trabalho muito grande e que entregam um trabalho no final, quando você vê né, qualidade, né? Caraca, porra, um trabalho incrível. Thaís Araújo também, né? Fiquei... Mas é uma outra parada. Acho que a galera que faz isso, eu não sei como é que eles têm tempo de fazer qualquer outra coisa. Não sei. Eu acredito que tudo banho, que você... Se depila, não sei como é que... Eu fico, assim, chocado. Olha, mas você... Thaís Araújo tem 2 filhos, não sei como. Mas assim, a mãe consegue tudo. A mãe consegue tudo. É muito louco. Eu, sinceramente, eu só falo isso porque eu sou. Mas porque se me disser, já me disseram antes, né? Mas assim, você não consegue visualizar depois que tem um bebezinho na sua mão e você entende que você dá conta. Dá conta. Você fica louca, né? Mas eu acho que tudo é o hábito também, né? Eles têm uma... Estão numa batida ali, né? Já de alguns anos fazendo isso. E aí insere na rotina, se programa, se planeja. O ator que não tem planejamento não consegue, né? Fazer. De repente você pega um papel grande agora e se você não deu conta, já perde oportunidade para próximos trabalhos. Então acho que é isso, né? Eu passei a ter uma... Tipo, renovou minha admiração, assim, tipo, por essa galera toda, que eu fiquei de cara mesmo. E é uma coisa que é bem nossa esse universo de novela, né? Tipo de... Se bem que os americanos têm as séries também, né? Que eu acho que Não, mas é um mercado que também agora está se reinventando, colocando no streaming, né? Sim. Como em formato de série e tal. Mas ainda só assim, muda o nome. Comparando com os americanos, a gente ainda o volume ainda é maior, porque assim, é todo dia. Uma novela tá lá todo santo dia. Todo dia num tempo bom, né? Porque são várias novelas, né? São umas 3 horas ali só de novela, opções de novela. Assim, realmente é um volume de trabalho. A gente tem uma expertise aí que, rapaz... É verdade. É um trabalho bem... Muitos anos, né? Mas acho que tá se reinventando também, né? Tá atingindo outros públicos e outros formatos. Sim. Eu queria te perguntar quando que você se enxergou humorista? Se sempre... Porque você falou que teve esse momento aí que você... me achei ali fazendo uma piadinha e tal. Então... Porque humorista, você já é há muitos anos, né? Você falou que não gravou tantas novelas. Mas a carreira humorística para você já tem um bom tempo, né? E aí, quando que você se enxergou ali? Rapaz, então, isso é... Eu não sei quando eu me cheguei como humorista profissionalmente. Uma escolha? Não, quer dizer, foi uma escolha, mas não minha, assim. Foi meio que... Você se viu bom meio naturalmente. Exatamente. Foi meio que, tipo, foi o caminho que foi se apresentando na minha frente. Também de interesse também, porque nunca Mas é que não é fácil fazer as pessoas rirem. Eu não acho uma tarefa fácil. Não é. Assim, manter a pessoa rindo no espetáculo, porque é uma coisa você contar uma piada que, beleza, mas assim, um humorista, eu já fui a vários espetáculos assim de humoristas e você segurar a plateia ali durante 1 hora, 40 minutos, a pessoa rindo, feliz de estar ali, não é tão simples. Eu não acho. Agora eu tô achando mais difícil mesmo. Agora você não achava antes? Não era um negócio que eu pensava muito. Mas é porque já vem, né? É isso que eu tô falando. Já é natural seu, não é? Então, eu tenho, assim,
tentando responder a sua pergunta de quando foi que eu me entendi, humorista e tal, assim, profissionalmente eu não sei. Quando eu vi já era. Mas eu me lembro de criança mesmo, isso que eu falei de quando eu fiz a primeira piada ali, no trabalho, todo mundo riu e eu gostei e tal. Eu tenho lembranças disso antes de teatro, por exemplo, eu tenho uma lembrança sem brincadeira, 4 ou 5 anos de idade, naquelas apresentaçõezinhas da escola de Natal. Nossa, que memória boa. Eu tenho uma memória esquisita. Que inveja, não lembro de nada. Eu acho que eu tenho lembrança até um pedaço dos 3 ali. Eu acho que eu lembro. Lembro de coisas esquisitas, tipo... Não, isso é maravilhoso. É porque eu não tenho memória assim, né? Não, eu lembro do nome dos amiguinhos da escola. Aí você e tal. se... Mas enfim, eu tava nessa apresentação que era tipo uma apresentação de Natal, né? Do tipo presépiozinho ali, alto de Natal, né? Eu era uma ovelha. Eu vestia aquela caixa de leite que... Sim, Parmalat. Que tem, né? A caixa das caixas de leite. A grande papelão. Isso. Tinham 2 buracos, eu colocava as perninhas ali, aí tinha a carinha da ovelha, uns algodõezinhos e tal, pra ser ovelha. Sim. E aí eu era uma ovelha de 3 ovelhas e tinham 2 bois e enfim, tinha várias... toda uma fauna natalina ali. E aí que o boi tava fazendo? Sei lá. Aí você tem que perguntar pra Jesus, não é pra mim. Não, achei engraçado. Uma peça inclusiva. Mas aí eu tava no meio da peça e aí eu me distraí e meu uniforme de ovelha caiu no chão. E aí eu peguei rapidinho. Aí todo mundo riu. E aí eu achei isso maneiro. E aí eu passei o resto da apresentação derrubando acidentalmente a ovelha para fazer as pessoas rirem. E esse controle, sabe, de tipo... Achar o timing. Eles estão fazendo uma coisa mediante algo que eu fiz. Eles estão reagindo a algo que eu fiz e tal. Então ali eu já tomei gosto pela coisa. Crescendo, meu pai é cartunista, né? Sim. Pro Globo, meu pai aqui no Rio, meu tio em São Paulo. E ele, a casa sempre era frequentada por cartunistas e humoristas e tal. E todos os encontros dos meus pais eram sempre regidos por risada, por piada. Nunca era uma coisa... Nossa, que legal. Nunca era uma discussão séria, nunca era uma coisa tipo, sei lá... Não sei nem pesada. como é que é. Não sei nem como é que adultos se encontram pra falar de coisa séria. Mas como criança, eu acho que toda criança fica meio que, né, querendo participar da mesa, de adulto. Eu reparava que o rei da mesa era o cara que tinha a história mais engraçada. Dominava ali o que tinha a melhor piada, o que tinha... Então isso também era algo que era muito motivador. Foi um gatilho, né, pra você. Uma vontade de, tipo, se eu conseguir fazer eles rirem, eu vou ter entrada nessa... Vou poder sentar na mesa dos adultos, sabe? Isso a vida toda crescendo e vendo e admirando. E aí tinha Jaguar, tinha Melor Fernandes, enfim. Era, porra, o nível era... Fui saber isso depois, assim, né? Sim, antes era tipo você os não amigos... tinha noção quando era pequeno, Os amigos dos meus pais. Mas isso eu acho que sempre deu esse... Me fez valorizar o riso, sabe? Como uma ferramenta potente. Né? E aí eu sempre busquei isso, assim, né? E eu via em algumas... Na adolescência ali, nesse lugar esse constrangimentinho social que é a adolescência, eu também reparava como o riso... Eu conseguia com mais facilidade quebrar barreiras e isso às vezes me dava uma vantagem. Sempre fui um adolescente esquisito, sabe? Meio, não tinha sorte nenhuma com as mulheres. Então, o riso era uma coisa que me fazia pensar, tipo, isso que eu consigo fazer, nem as pessoas todo se mundo... interessarem, né, por você. Não, e nem todo mundo consegue. Isso me diferenciava um pouquinho, entendeu? Não consigo levantar 20 quilos, não tenho um corpo o seu talento, né, tal. digamos assim. E aí eu entendi essa ferramenta como uma arma poderosa, sabe? Tipo, às vezes de sentar numa mesa e aí 2 meninas, um outro cara, e aí um certo constrangimento, ninguém falando nada direito, aquele vazio.
E aí, porra, dava pra olhar um negócio, né? Sacar uma piada e tal. Aí, de repente, tá todo mundo rindo, a conversa tá fluindo e ninguém nem percebeu que... Você que puxou que aquele foi ambiente mais leve. Sabe? Que foi meio tipo vou... Tudo arquitetado. Sim, eu poderia ser um psicopata, tranquilamente. Faltou isso, assim, não sei o que aconteceu. Foi uma topada mais ou a menos ali que desde criança eu tenho essa... Não, peraí. Tá vendo uma certa análise, assim, né? Não, é ótimo você ter essa consciência desde jovem, né? Porque te fez tomar uma decisão, né? Quando você vê oportunidade. Porque tem o caminho ali do... sei, uns 19, 20, quando chega aquele momento de decisão de carreira, né? Que fica tudo meio embaçado. Sim. E aí, sem um direcionamento, você já tinha, né? Esse direcionamento. E eu acho que eu tinha uma coisa, que eu acho que eu ainda tenho também, eu ainda admiro muito o humor e o riso. Eu acho que às vezes tem gente que eu acho que é uma coisa meio também da nossa sociedade e tal, que enxerga o humor como uma coisa menor, uma coisa meio... tem um pouco disso. Uma coisa tipo... um acidente de percurso, sabe? Tipo... alguém faz uma piada, mas vamos falar sério aqui um pouquinho. E aí que as coisas acontecem quando alguém fala sério. Então, e aí às vezes eu reparo que tem umas pessoas que sentem que para serem levadas a sério, precisa fazer um papel dramático, precisa mostrar um... Eu nunca tive isso. Isso me deixa bem confortável também, assim. Sim. Eu cheguei a fazer, no tablado mesmo, uma peça em que era uma adaptação do Apanhador no Campo de Centeio, que era dramático e tal, e fiz tranquilamente, mas não me... eu não gostei tanto, assim, tipo, terminava... Era uma zona muito desconfortável pra você. Não, na verdade, fazer não era desconfortável. O que me incomodava era, no final da peça, as pessoas vinham falar comigo chorando, e eu ficava meio... entendi. E a minha vontade, esse sentimento de ver uma pessoa chorando e saber que fui eu que causei aquilo, me deixava... É diferente do sentimento de ver uma pessoa rindo. Entendi. Sabe, quando a pessoa vem depois de rir e vai falar, eu me sinto orgulhoso de ter feito a pessoa rir. Quando a pessoa vinha chorando, eu me sentia culpado. Então, toda vez que vinha alguém... que espetáculo incrível, rir do início ao fim, é muito melhor pra você. Exatamente. Então, quando vinha... Eu me lembro de passar por isso com algum... Tipo, vi uma amiga minha falar, tipo, cara, que lindo e tal. Eu vi ela chorando e eu imediatamente falava, você sabe que é tudo mentira, né? Sabe que eu não sofri... Tá tudo bem, eu tava fingindo o tempo inteiro, eu me sentia uma necessidade de desmistificar. Mas isso faz você um bom ator, né? É mais como tocou na pessoa, né? Mas aí esse lugar de como tocava o outro, isso... Te incomodava. Eu nunca quis perseguir isso, não me dava, né? Então, assim, é interessante fazer, é interessante você investigar outras zonas, né? Tipo, sair da sua zona de conforto, investigar outros sei lá, habilidades artísticas e tal. Isso é muito, muito, muito legal. Mas não fui mordido por esse bicho nem um pouco, né? Então... E você escreve também, né? Escrevo, tenho alguma facilidade para escrever, mas também sou muito displicente para escrever. Então, assim... É mesmo? Quando sou contratado quando tem um deadline, porra, escrevo que é uma maravilha, sai assim... Você trabalha sob pressão. Mas sem sentir pressão, né? Sem sentir pressão. Sim. Porque, assim, quando eu tava num projeto, alguns projetos como redator, né, como roteirista de humor, as pessoas falavam, você tem um deadline para, sei lá, segunda-feira. Isso era terça. Tem que entregar na segunda-feira. Mais ou menos uma semana. Flui. Na quarta já estava escrito, sabe? Tipo, caramba, a ideia estava ali na cabeça. Rápido. Cara, flui muito, muito tranquilamente. Aí eu aprendi também a não entregar na quarta. Ficava enrolando para entregar na segunda-feira. Mas é um negócio que sai com alguma facilidade. Você tem um tempo de rever, de repensar, né? Sim. Às vezes vem outras ideias, amadurece, fica um pouco melhor. Mas gosto muito. Agora, quando eu tenho que escrever alguma coisa para mim, que não tem deadline, que eu posso... Ai. Tanto hoje, quanto amanhã, quanto ano que vem,
Então, assim, tem um livro parado no meio, tem uma peça que só tem 7 páginas, tem um filme que só tem 3, sabe? Porque não tem um... Você abandona o projeto. Porque ninguém falou, eu preciso disso segunda-feira. Entendo. O compromisso com o outro, né? Acaba sendo... pesando isso, de uma mais. certa maneira, eu acho que, enfim, voltando aqui à autoanálise, não deixa de ser uma desvalorização da minha própria, entendeu? Tipo, eu valorizo mais. Mais o peixe do outro que o Exatamente. Exatamente. Tipo, mas é porque você sente o compromisso, né? O compromisso com o outro de não posso decepcionar essa pessoa. Acaba te... E também tem um prazerzinho também de entregar o trabalho e me ver livre, sabe? Eu pensei que você ia falar o prazer da pessoa gostar do meu trabalho, né? Ah, tem isso também, mas... mas menos um pouco, assim. Na verdade, isso entra numa área... Acabei essa responsabilidade. Acabar a responsabilidade é uma delícia. É ótimo. Menos um ali da lista, né? É tipo acordar antes do despertador tocar. É ótimo. Mas eu... Depende do que é o despertador. Mas eu também tenho um... Não, é porque eu pensei... Eu lido mal com... Tipo, faço um negócio, tô muito empolgado pra você gostar. Se você não gosta tanto, eu fico muito frustrado, sabe? Caramba, eu sou uma pessoa insuportável. Mas aí, quando acontece isso, como você faz? Você se predispõe a... Não sei como eu faço. Fazer de novo? Sim. Não, qualquer nota que vier, tipo... Não quero isso, quero aquilo. Aí, de novo, é outro joguinho, né? Tipo, opa, tem o deadline, tem outra coisa pra fazer, pronto, aqui, tá entregue, me livre aí da responsabilidade. No entanto, vou passar o tempo todo não concordando com nenhuma das... achando melhor... A sua ideia, o que você escreveu hoje. Sempre. Ariano, desde o início, mas obedeço direitinho. Claro. Entendeu? Vou deixar o meu arquivo salvo em outro lugar pra quando tiver a oportunidade de mostrar os dois, total. Falar, tipo, qual que é o melhor? O meu. Tipo, lógico. Chamar a esposa pra falar, lê os dois, qual que você gosta mais? E se ela discordar? É raro. A gente conhece. Senão a gente não tava casado. Gente, realmente. Não, é lógico, né? Já conhece seu trabalho também, mas assim, é muito apegado. Muito apegado. Muito apegado. Mas, assim, também, verdade seja dito... Nesse ponto você valoriza, né? Valorizo. E, valoriza muito. Cara, e 10 de cada 10 vezes o meu é melhor mesmo. Não duvido. Isso aqui é engraçado você falar que é o meu e ponto final. Acabou. Não discute. Quantos anos você tem de carreira? A primeira peça que eu fiz, eu tinha 16, eu acho. Essa peça profissional que você tá falando? Foi. Profissional, né? Dentro, ia 12 pessoas, mas tinha ingresso. Sim. Entrou em cartaz, né? Entrou em cartaz e tal. Eu tinha 16, eu tô com 41, então isso dá o quê? 25 anos de carreira. De teatro, né? Que é dessa primeira peça. Desde que você começou a trabalhar com arte, né? Sim. Não, é isso que eu tô perguntando pra te fazer lembrar se teve algum momento, assim, que você achou que tava muito perrengue ser artista, que nossa, então, um perrengão, assim. É tudo... A vida artística, ela é perrengue, né? A gente não tem a estabilidade que nenhum outro trabalho costuma ter. Né? Todo artista é freela, salvo raríssimas exceções, que você consegue um contrato e tal, mas mesmo os contratos... Não dura para sempre, Não dura para sempre, né? Tipo, é diferente de um advogado que, quando entra numa firma, tem uma carreira traçada ali, né? Tipo, você vai, vira sócio, não sei o quê, enfim... Ou não então sei como é que é com advogado, tô inventando aqui, não sei como mais... Não, tem isso, tem a possibilidade de fazer um concurso público também, tem infinitos... Medicina também, infinitas possibilidades. Enfim, tem umas etapas que você vai... a vida artística não. E chega a vida artística é sempre meio qual vai ser a próxima. No entanto, sei que o nome do podcast não foi sorte, e realmente eu batalhei pra caramba e tal, mas eu sou obrigado a reconhecer que eu tive a sorte de ter uma família que apoiou, sabe? Que sempre foi muito incentivadora. Né? Nunca tive que brigar por seguir. Isso é um ponto muito positivo. E também
numa situação confortável, né? Então, assim, eu pude, que eu vejo muito isso, assim, né? Existe um período, quase como se fosse tipo um estágio, né, da vida artística, tipo... Experiência. Um período em que você... Toda empresa você entra como estagiário, você não ganha nada, e uma hora você é contratado. Tem esse período em que você fica fazendo uns trabalhos em que você não ganha nada, mas você vai fazendo contatos e não sei o quê, e a gente nunca sabe quanto tempo esse período de experiência pode ser muito longo. Pode ser longuíssimo, pode ser pouco. E quando a pessoa entra, ou então chega nessa área com conta para pagar, com uma pressa de um retorno, aí complica, porque às vezes a coisa não te dá esse retorno. Isso também pode fazer com que... Isso mexe com a cabeça mexe também, com a cabeça. né? A pessoa vai ficando meio desorientada. E como você bem falou, a gente nunca sabe quanto tempo esse período vai durar. Às vezes vem uma outra pessoa que chegou bem depois de você e aí para ela acontece o tempo assim. todo. E aí a pessoa fica amarga. E aí uma pessoa amarga também... já não performa legal. Não performa legal, não faz uns contatos legais, não faz, sabe? Então, eu tive essa sorte, né, de ter essa cama, também acho que, ser homem, hétero, numa época em que isso era bem valorizado, facilitador de caminhos, tipo, não era de periferia, tendo que esconder minha sexualidade, tendo que batalhar. Não, então eu acho que esses aspectos estruturais, assim, eu tive essa sorte, né? Mas a questão da sorte é mais no sentido de você buscar os seus trabalhos. Sim. Né? De ninguém chegar para você assim, aqui, olha, já que você é filho de fulano, ou já que você tá aqui, toma esse papel aqui para você. Que isso vai ser protagonista. Isso é uma noção que as pessoas têm, né? Tipo, da vida artística, como se... É porque, assim, as pessoas, quando elas veem um ator ou uma atriz, você tá vendo aquele trabalho... É meio que nem olhar para as estrelas, que... Acho que eu vou me perder nessa... Não, acho que eu vou... É porque uma estrela, às vezes você tá olhando para uma estrela, mas você tá anos-luz de distância, ela já apagou há muito tempo, você tá vendo... Faísquinha, né? E assim, quando você vê um ator numa novela e tal... muito provavelmente aquele não é o primeiro trabalho dele, né? Tipo, aquele chegou em você, é a primeira vez que você tá vendo ele, mas não é a primeira vez que ele tá ali trabalhando ator ou atriz e tal. Raramente, né? Então, raramente. Então tem muito por trás ali que não aparece. E aí as pessoas, às vezes, como elas estão vendo pela primeira vez, fulano, Beltrano, tem essa sensação de tipo, do nada... Do nada, é sempre do nada. Apareceu ali como se caramba, com certeza filho de alguém. Ou como se tivesse produtor de elenco andando na rua falando, você não quer fazer uma novela? Vem aqui rapidinho. Vem cá. E não é muito trabalho, muito contato e, muito sapo que a gente de saco, engole, né? Assim. Lembra de mim? Aqui meu material. E peça que não dá grana, que não tem retorno, não você tem retorno. Coloca dinheiro. Você costuma produzir? Muito pouco. Não sei se antes... Porque eu já vi muita gente perdendo muito dinheiro produzindo, eu acho que isso meio que me deixou meio escaldado. Eu meio com o trauma dos outros, sabe? Sim. E aí normalmente o que eu produzo é tipo, sempre tento produzir coisas com custo zero, sabe? Produzir pensando assim, tipo, como gastar o mínimo possível para o que entrar de retorno ser lucro, não entrar tipo para cobrir um vermelho. Já no negativo. Então eu produzi algumas coisas sempre com esse pensamento, espetáculo de improvisação, sei lá, stand-up, coisa assim, sempre pensando em como que eu posso eliminar, né? Tipo, usando como fotógrafo, meu primo que estava estudando fotografia, ao invés de contratar o fotógrafo, que é uma grana, não sei o quê, tipo, para tentar conter gasto, porque é difícil, a gente não sabe como é o retorno, não sabe como é que vai ser. Eu não gosto também de... sempre quando eu faço uma peça, eu tenho ingerência no valor de ingresso, eu não gosto nunca de transpor os gastos pro público final. Eu gosto de ingresso barato, eu prefiro uma casa lotada, né? Tipo, vamos supor, R$1.000 vai ser o lucro que eu vou ter. Eu prefiro ter 1.000 pessoas a R$1 do que 10 pessoas
50 por aí. Entendeu? Tipo, eu sempre vou fazer um cálculo que me deixa com uma casa mais cheia, que faz com que... mais pessoas possam ter acesso à arte. E aí isso é um pensamento meio na contramão, muitas vezes, tem outras possibilidades e tal, né? Você conseguindo patrocínio, é um outro caminho. Mas não consegui. Já trabalhei em espetáculos que tinham, mas que não era eu que estava produzindo. Mas, porra, já tentei aquele esquema de nem botar nos Zenas? No Zenas, cara, a gente botou na lei algumas vezes. Não teve? Não teve. E era R$5 o ingresso. E, cara, não teve. A gente conseguia entrar grana, dividir e tal. Em boa parte porque o ingresso era R$5 e a gente conseguia incentivar o retorno das pessoas. Foi aí que eu montei esse pensamento meio de guerrilha para produzir com baixo custo e com maior retorno. Com maior retorno. Mas, cara... Você nunca teve patrocínio? Nunca tive. E tentei muito. Porra, quando a gente conseguiu colocar na lei, aí fica um tempo na lei, você tem que ir atrás das empresas e tal. Cara, a empresa... é difícil apresentar um espetáculo de improvisação naquela época, né? E qual é o texto? Fala sobre o quê? Fala do que a gente quiser. Não, vai ser na hora. Então meio difícil a empresa associar o nome dela também. E as empresas normalmente querem uma coisa mais com cara de retorno garantido, que tem o protagonista da novela, que tem não sei o quê, que tem uma peça conhecida, um texto conhecido, enfim. Ou então com um objetivo social, né? Sim. Essa peça traz uma, sei lá, fala sobre inclusão, enfim, alguma coisa que para a empresa vai ser bacana. Uma visibilidade, né? Bacana, tudo marketing. Isso é um negócio que, porra, me deixa revoltadíssimo toda vez que vem me acusar na internet disso. Isso aí é mamador na Lei Rouanet. Eu falo, cara, prova. Lei Rouanet é difícil, né? Ai, prova desculpa. que não, tranquilo. Eu fico meio tipo, cara, me diz quais foram os trabalhos que eu recebi, né? Porque eu tentei a vida toda. Já que eu consegui tanto, me fala aí. Mas as pessoas realmente não têm o entendimento de como é que funciona a lei e tem um entendimento bem equivocado, mas enfim, não vamos entrar nessa Não, tem a questão, assim, a Lei Rouanet pode ser uma facilitadora, mas é difícil chegar até o finalmente, né? De ter realmente já ouvi várias entrevistas de atores falaram isso, assim, que você tem que provar cada centavinho que é gasto, não sei o quê, e que dá um trabalho. E por isso normalmente tem empresas e produtoras que trabalham com isso. Tem empresas que trabalham para colocar o seu projeto na lei, para prestar contas, para captar. Porque, assim, às vezes você tem um projeto, mas, cara, você não consegue chegar na empresa e tal. Então, tem todo um... É um caminho meio esquisito, né? Não é tão... E aí, às vezes, as pessoas, tipo, aí o captador cobra não sei quanto, não sei o quê. Cara, bem verdade. Difícil. É verdade. E aí tem toda uma expectativa também, né? Às vezes você precisa muito daquela grana e aí não dá para se mover só em função disso, né? Tem que continuar outras coisas, porque aí você foi fazendo na guerra mesmo, na raça mesmo, né? Caraca, que loucura. Eu assim, não conhecia essa parte, né? Mas é muito louco você falar que nunca conseguiu um patrocínio e já esteve em cartaz assim com muitas coisas. O Zé, a gente ficou 12 anos em cartaz. Pois eu assisti lá, já tava no Leblon, né? Já tinha... no Oi Casagrande. Agora não é mais Oi Casagrande, foi. Não, acho que tem outro nome agora. Bem, até o podcast ao ar já vai ter um outro nome. Eu sei. Lá? Não entendi. Não, porque aquele... muda, né? Tipo, cada patrocinador que banca a coisa vai mudando. É que nem verdade. Que nem o Metropolitan, que não é Metropolitan há 30 anos, que não é Metropolitan. É verdade, Quilômetros tem de Teatro vantagem Prudential agora, é verdade. O Jockey, que também mudou, cada hora entra uma marca ali nova e... Não sei qual é o nome agora. Pois é, mas assim, eu quis dizer que quando eu assisti já tava muito tempo em cartaz. Você assistiu o nosso último ano. Já foi a última temporada, né? Temporada, e ia mudando os atores também, né? Os convidados. O elenco era eu, Gregório do Vivier, Marcelo Diné, Rafael Queiroga, e aí toda semana tinha um ator convidado jogando com a gente e um mestre de cerimônia convidado diferente também. E aí, nossa, coisa que eu inventava, rapaz, não sei como que eu produzia isso. E eu nunca repetia dupla. Então, se
Se eu chamei um cara para fazer... Por exemplo, chamei o Léo Jaime uma vez para apresentar. E chamei o Leandro Hassum para ser o ator convidado. Nunca mais Léo Jaime ia fazer um espetáculo com o Leandro Hassum. Para garantir que ia ser sempre diferente. Caramba, então, para ficar, né? Cara, 12 anos fazendo essa... Que loucura. Quem que já fez com quem, não sei o quê. Não pode, fulano não pode. Porra. 12 anos. É muito tempo para não ter patrocínio. Porque você poderia chegar e falar, não, mas esse espetáculo aqui já tá 6 anos em cartaz, já é sucesso e tal, mas... Pô. Não. Eu merecia patrocínio póstumo. Depois de 12 anos fazendo, com o ingresso a R$5. Vida mesmo. Pô, alguém tá aí. Ó, toma um patrocínio só pra você... Cara... Por serviços prestados. Só pra você descansar. Meu papel na sociedade. Você, agora, assim, né, nesse contexto, assim, já bastante tempo, em várias áreas do mercado artístico, o que você diz para uma pessoa que está começando, que está meio perdida ali? Porque eu falei com um ator semana passada, e aí eu falei para ele, mas e se você não conseguisse ser ator, sabe? Se você não conseguisse, porque agora as coisas estão dando certo para ele, dando certo, né? Dar certo é muito relativo. Mas ele falou, cara, eu não tinha escolha. Era aquilo que eu queria ser, sabe? Eu passei pelas etapas do perrengue e tal, difícil pra caramba. Mas, assim, era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu queria. E aí é muito fácil nesse momento que você escolhe uma coisa e você vê que é muito difícil se perder ali, né? Porque às vezes não é palpável nem pra você, nem pra quem tá à sua volta. E você falou que teve apoio e tal, mas muito comum não ter. E aí, o que você diria, assim, pra essa galera que... Cara, eu acho que... Na verdade, só te cortando um minuto, assim, eu acho que não é só na carreira artística, né? Pode ser em qualquer carreira, em qualquer área da vida, tem esses momentos. Sim. Mas o que te faz não parar, não desistir ou ter certeza ali do foco, enfim, da decisão tomada? Ixi. Bem, eu acho que... Primeira coisa pra quem tá começando, eu acho que é muito importante a pessoa... Não é um conselho bonito, mas eu acho que é muito importante a pessoa ter construir de alguma maneira a sua própria rede de segurança, a sua linha salva-vida. Eu tive esse apoio em casa e tal, mas às vezes a pessoa não tem esse apoio em casa. Às vezes a pessoa tem uma vontade de ser ator, de ser atriz, de ser artista, que tá de alguma maneira ligada a uma ruptura. Tipo, falando, eu quero isso, não quero mais nada, e quem não tá me ajudando nisso tá contra mim e tal, e eu vou viver disso e tal. Isso às vezes pode dificultar um pouco a sua vida. Então, assim, o que eu digo eu acho que é bom você ter não é nem um plano B, é um plano A. E conseguir tocar sua carreira artística como um plano B, porque aí você dá a base para aquele outro acontecer no tempo que for necessário. Por isso que eu digo que não é um conselho bacana, não é um conselho sonhador, é um conselho muito... Mas é um conselho mais... Mas é isso que eu ia falar, é mais realista, né? Porque... A grande maioria das pessoas vivem do plano B para conquistar o plano A. E então, por exemplo... faz muita coisa que não gosta para um dia viver do que gosta. Exatamente. Aí eu acho que assim, a pessoa quer largar aquilo que não gosta para fazer o que gosta. Eu tive um aluno, uma vez eu tive essa conversa com um aluno, não sei se adiantou nada, mas enfim... Eu achei que o meu conselho era bom. Que ele falou que ele fazia fisioterapia, mas o que ele gostava mesmo era de... trabalhar como ator, de atuar e tal, e, porra, o que eu faço aqui? Eu falei, cara, eu acho que assim, que ele queria largar a fisioterapia, só que não tinha nenhum trabalho, não tinha nada em mente e tal. Eu falei, cara, eu acho que é importante você ressignificar a tua relação com a fisioterapia. Você não gosta da fisioterapia, beleza, tá estabelecido isso. Mas ao invés de você... enxergar isso eu não gostar de uma maneira de vou jogar isso fora para perseguir aquilo ali,
entenda a fisioterapia como o que te permite fazer aquilo que você quer, que você gosta. É um facilitador, né? Não, é o que vai dar a grana para ele fazer o curso de teatro, é o que vai dar grana para ele fazer. E aí, entendendo isso, talvez você tenha uma outra relação com aquilo, que aquilo passa a ser um mal necessário para você conseguir o fim que você quer até o momento que você não vai precisar mais daquilo. E aproveitar esse momento, já que você entende que isso tá aqui para servir aquilo outro, a fisioterapia, você está em contato com pessoas, com corpos diferentes e tal. Você pode estar usando isso para também, como se fosse um laboratório, para você estudar e aprimorar. E eu acho que isso é uma vantagem que o teatro tem, que, né, a atuação tem, de modo geral. Quase tudo pode ser absorvido e aproveitado para ser usado na... Então, sim, até você tá parado num ponto de ônibus. Várias pessoas se transformam em personagens, as histórias que você ouve dentro do ônibus. Pois é, e eu acho tudo que... é um percurso que leva pra tudo que faz de teatro. você uma pessoa singular e tal, um conhecimento que você tem, tudo eu acho que isso vai ser em algum momento útil. Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, é formada em direito ou trabalha com isso, cara, você ter o conhecimento das leis... para você colocar um projeto na lei, para você não ser... para na hora de você assinar um contrato, isso vai ser um diferencial muito grande para você. Da mesma forma, sei lá, fiz publicidade, cara, eu apliquei muito quando eu falei lá das táticas de guerrilha, de estratégia e tal, eu fui com muita segurança, porque eu também tinha nas costas alguns professores que me falaram umas coisas, tipo, falaram sobre valor de produto, sobre lucro, curva de não sei o quê, e eu pude botar isso em prática. Eu via que isso era um diferencial entre os meus colegas, que eu acho que... Saber como colocar seu produto na mesa, né? Sim, e mais uma vez... Essa não é uma opinião bonita, tenho uma certa vergonha dela. Mas o ator que só estuda teatro e só tá com atores, eu acho que isso pode ser limitador, entendeu? Não, isso é limitador. Não é uma questão de opinião bonita. Eu acho que é isso mesmo. Não é bonito você focar em uma coisa e só fazer aquilo especificamente. É o que a gente falou no início da conversa, né? Que você acaba se você é um cara que ramifica as coisas, você começa a estudar, isso te transforma numa pessoa mais completa e tem outras possibilidades. Se você só faz uma coisa e aquela coisa não dá certo... Não, e ainda tem uma outra coisa que, assim, a função do ator no lápis é você ser outras pessoas. Se você só tá andando com atores, eu acho que você perde um contato que é meio primordial, que é de você ver civil, ver não atores, ver pessoas, sabe? Tipo, você saber o que um público espera, o que eles gostam, o que eles não gostam. Porque eu já vi também muitos colegas que se perdem dentro do próprio universo artístico. E aí quer fazer o negócio, a sua expressão artística e tal, que muitas vezes, cara... Ninguém tá participando. Ninguém tá, tipo, as pessoas estão me assistindo, mas... O legal é trocar com o outro, né? E eu acho que não ter esse contato com o outro, com o público civil, com a sociedade e tal, eu acho que é um pouco a morte pro ator. Eu acho que o ator ele tem que saber. Por isso que os atores ficaram tão loucos na pandemia, né? Assim, não só os atores, mas o ator precisa do outro. Ele precisa da plateia. O ator sem plateia não existe. Então é muito enlouquecedor você ficar só ali no seu universo, a sua bolha. E aí isso eu acho que é o que eu digo para as pessoas que estão começando, tem às vezes essa ruptura. Então o cara, sei lá, trabalha num trabalho de garçom, não suporta trabalhar de garçom. Mas, cara, se isso tá te dando a cama, a possibilidade para você fazer o que você gosta, vai fazendo, cuida disso e vai trazendo o que você gosta para aquilo, né? E aí, na segunda parte da sua pergunta, que é tipo, continuando o trabalho, fazendo tanto tempo e tal, eu acho que é muito, muito importante cultivar o gostar, encontrar coisas para estar gostando daquilo que você está fazendo, porque muito tempo fazendo, ou então entrando em cartaz, muito tempo com a mesma peça e tal, cara, você vai ficando um pouco calejado, as coisas vão meio que nem chiclete, se desafiar, né? Encontrar coisas que te desafiem para você... Não, eu digo dentro daquela própria coisa. Por exemplo,
já fiquei fazendo um mesmo infantil durante, sei lá, 1 ano. Cara, um infantil dá 2 meses em cartaz, tipo, todo mundo consegue fazer a peça com o pé nas costas, não tem? Então, assim, a chance disso ficar maçante, monótono, é muito grande. Aí o que você... Qual é a tendência natural? Você querer largar pra fazer outra coisa, querer, sabe? E eu acho que é muito legal quando a gente consegue renovar o interesse e o gosto por aquilo. Então, uma coisa que... Não sei se isso é um conselho válido, mas uma coisa que a gente fazia muito era... A gente brincava, a gente inventava jogos para fazer durante a peça. Então, tipo, a gente brincava de vampiro, que era assim, tipo, sorteava uma pessoa. Essa pessoa é o vampiro. E aí, no meio da peça, ela tem que piscar para alguém, do jeito que a plateia não perceba. A pessoa que recebeu a piscadela morreu. E aí, quem morre tem que repetir a fala 3 vezes. Sem a plateia perceber que tá repetindo a fala. Tem que arranjar um jeito de fazer organicamente. Em momentos, né? Aí, essa pessoa que morre, agora virou o assassino e tem que matar as outras pessoas. Então, assim, um dia que a gente inventa uma brincadeira dessa, tava todo mundo já, tipo, cara, ninguém quase nem se falando mais e peça rolando e tal. A hora que a gente faz uma parada dessa, tá todo mundo na coxinha, né? Em estado de alerta, todo mundo olhando, falando, ih, tá com fulano agora, fica esperto, você vai fazer cena com ele. Cara, aí, ganha uma... A peça ganha uma vida, e todo mundo se divertindo e tal. E a plateia sente isso. Sente a animação. Sente assim, tipo, né? Quando o ator tá inteiro ou quando ele tá só cumprindo um protocolo. Sim, sempre sente. Então eu acho isso bacana, cultivar esses interesses, esse gostar, sabe? Tipo, pô, tal trabalho é chato, mas, cara, tem pessoas legais. Então cola ali naquelas pessoas legais. Vamos... Se divertir, eu acho que é muito importante. Acho que é muito importante. Em tudo. Tentar deixar as coisas o mínimo pesadas possível. Eu acho que melhora muito a qualidade de vida. É o que a gente precisa, né? Porque o perrengue vai existir. As dificuldades estão ali. Nem sempre o pagamento vai ser bom. Então, nossa, assim, isso é muito verdade, né, cara? Às vezes o trabalho... Caraca, tem essa oportunidade, mas, pô... Nossa, não mereço esse cachê, não... Pois é. Então, assim, a partir do momento que topou, cara, tenta se divertir. Vai como se estivesse ganhando 1 milhão. Tenta se divertir. Eu acho que isso é muito, muito importante. Legal. Muito bom. Muito bom esse bate-papo. Pra gente ter um pouco de noção, né? Às vezes não sempre o que a gente vê na televisão é tão superficial, né? Não mostra quem a pessoa de fato é, ou que ela passou, o caminho que ela percorreu. A gente falou só um pouquinho aqui, né? Mas tenho certeza que você já teve muitos momentos, assim, de... Não sei se questionamento, mas de ver que é muito difícil mesmo, né? Que o ator não tem descanso, né? Ele precisa... A comédia ainda tem uma coisa que é muito... neurótica, porque assim a gente tem meio que a obrigação de ser engraçado. Então, assim, se você vai fazer uma peça e alguém não gosta da peça, tem 1 milhão de coisas que podem ser culpadas. Tipo, o roteiro... Até você mesmo, né? Que não tá... Até. Você mesmo é um dos fatores. Agora, se você vai fazer um stand-up, se você vai fazer uma improvisação e tal, e a pessoa não gostou, ela não gostou de você, só você. Não vai ser culpa da luz, não vai ser culpa da direção, não vai ser culpa do texto. Então, essa obrigação de ser engraçado o tempo todo, na hora que alguém... É uma das poucas profissões em que a pessoa, quando ela não gosta, tipo, a pessoa te assistindo, ela meio que destitui da profissão. Por exemplo, você vai um advogado não ganha a tua causa. Você não diz que esse cara... Você diz que esse cara é um advogado ruim. Você não diz que esse cara não é advogado. Ele é advogado. Ele tem lá a provinha da OAB dele. Né? A mesma coisa, sei lá, um engenheiro. Fraco, né? Ele é fraco. Enfim, Agora, o comediante, não é nem o ator, o comediante, as pessoas falam com tranquilidade. Quem disse que esse cara é comediante? Esse cara não é comediante. Esse cara, ele não é engraçado. Então a pessoa te destitui daquilo que constitui você. Então isso é tenso, é muito frágil, sabe? Tipo, você... Um dia você, às vezes, tá, tipo, caraca, mandando benzão e tal, tá todo mundo rindo, aqui, outro dia acontece alguma coisa, sei lá, né, que não rolou. Rapaz, pra você voltar pra casa achando que talvez eu não seja engraçado nunca mais, muito fácil. E aí é tenso.
você voltar nesse cavalo, você montar o cavalo de novo e tal, enfim, acostumar com esses altos e baixos e... Cansativo, né? Cansativo, cara. Cansativo. Psicologicamente cansativo. É muita responsabilidade, cansativo. né? Caraca, as pessoas vieram aqui porque... Por N razões, mas elas precisam rir. Às vezes era um dia horrível. Nossa, não. E aí você se compara com as outras pessoas. E, cara, as pessoas são diferentes, as pessoas... E também, plateia, gosta de rir de coisas diferentes. E, cara, eu não posso ser a outra pessoa, só posso ser eu. Não é sua culpa, né? Nossa. Tem isso também. A gente não tem como carregar a culpa do outro. Até o momento ali que você sabe que você deu o seu melhor, que você fez um espetáculo da forma que você melhor poderia acessar a plateia. Até ali, ok. Mas a culpa do outro, né? Porque ele não... Saber os motivos pelos quais as pessoas não riram ou não foi agradável, isso não é pra você chegar nesse carregar. Lugar é muito difícil, que é um lugar em que você passa... Que isso eu acho um lugar mais saudável, você passa a competir com você mesmo. Tipo, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz antes? O que eu posso... Mas sabendo o que é seu, o que tá no seu... na sua incumbência, né? Agora você fala, tipo, cara, eu tenho que ser que nem aquela outra pessoa, eu tenho que ter o teatro que nem daquela pessoa, eu tenho que ter... Não é teu aquilo não é... Pode ser uma inspiração, uma referência, né? Mas não é... Um parâmetro, né? Pra te julgar se pois você é melhor e se você ou pior. não tá... Se você tá sempre olhando pro outro, assim, almejando, e você não tá olhando pro seu e pra quem você é, sempre você vai chegar num lugar e vai ter um outro lugar que você vai olhar e vai estar sempre, sabe? Tipo, meio que nem um cavalo com a cenoura pendurada na frente, entendeu? Então, se você não aprende também a driblar isso, né? E apreciar o que é teu, entender o teu valor e ficar satisfeito com isso, porra, você não vai estar satisfeito em lugar nenhum. É um caminho, acho que é por isso que é importante o tempo da experiência também, né? Porque ali é que você observa muita coisa, né? Tem os outros que já passaram por esses momentos, aí você vê tudo um caminho ali que você tá galgando, o processo, respeitar o processo, né? Cada um tem o seu processo. Essa jornada. É muito importante. Pular etapas não é saudável, principalmente para turmas. Acho que tem que ter esse perrengue aí. Esses são muitos. E é curioso, né? Que assim, quando a gente encontra com os amigos, a gente só quer falar dos perrengues. A gente não quer... Eu encontro os meus colegas, assim... Cara, ninguém quer falar de peça lotada e de sucesso. Não, a gente quer falar do mico que foi, da peça que tava vazia, do diretor fez peça pra uma pessoa, duas pessoas. Vi milhões de histórias. Cara, essas são as figurinhas que a gente gosta de trocar. De lembrar, nossa, passei por isso. Mas caraca, pois Isso é que meio que dá, eu acho que aquela... É o fôlego, né? E a condecoraçãozinha, sabe? Tipo, ganhou uma estrelinha. Tipo, porra... Se você já teve que sentar com o elenco e discutir se vale a pena fazer a peça para uma pessoa ou não, você ganhou uma estrelinha, sabe? Se você... Tem várias dessas estrelinhas, assim, que... É verdade. Que eu acho que fazem uma boa diferença na carreira de uma pessoa, sabe? É porque vai chegar no momento te apresenta uma dificuldade assim sinistra. Você já passei por isso, já passei por isso, já passei por aquilo e ó. E faz, eu acho isso vai passar. Isso eu acho que facilita muito aquela coisa de gostar e se divertir, sabe? Eu acho que eu já fiz tanto trabalho insuportável e que eu tentava e conseguia me divertir mesmo assim. E quando eu tô num trabalho bom, cara, eu tô tão feliz, tão feliz. E às vezes eu vejo um colega que tá no mesmo trabalho e não tá tão feliz, e eu penso, tipo, esse cara nunca pegou um trabalho merda, sabe? Não tem tá que faltando, pegar pra entender tem que passar pelo trabalho que porra, que ele tá feliz e não sabe. Paraíso, cara, que isso? Calma aí, eu vou te botar. Vou te botar no lugar pra você. Aqui, deixa eu te contar umas histórias. Dá uma olhada nesse vídeo no YouTube aqui. Oi! Rapidinho. Ai, Caruso, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Pô, foi um prazer. Muito obrigada pelo bate-papo, por ter contado um pouquinho da sua história, sua jornada. E que a gente siga aí, botando nossa arte para jogo, né? Que a gente continue tendo incentivo, enfim, e que principalmente nós mesmos consigamos ter essa convicção de que é muito difícil viver sem arte, né? Sim, acho que... acho que a cultura ela tem uma função muito essencial na qualidade de vida das pessoas e uma função indireta também de
porra, de gerar emprego, sabe? E emprego, movimento, economia. Enfim, eu acho que é muito legal. E, pô, obrigado por esse papo super legal. Perguntas interessantíssimas. É bom conversar com a pessoa interessada e trocando. Eu tô casado há 10 anos. Sou super interessada. Faz uma diferença, Muito bom, muito bom. É muito bom a gente poder conhecer novas histórias. Assim, o meu objetivo principal é sempre encorajar, inspirar as pessoas, não só no meio da arte, mas principalmente para a vida, né? Porque eu trago um olhar de dentro, que a gente fica nessa, como eu falei, né? A vitrine, né? O que a gente vê no teatro, no cinema, na televisão, e aqui a gente vê a pessoa em si, né? A realidade, né? Isso é legal mesmo. E que isso atinja bastante, né? Uma galera aí, uma quantidade boa de pessoas. Depende de você. Você tem que divulgar isso aí, passar para todo mundo, e aí vai alcançar outras pessoas. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É o mínimo que você faz depois de consumir esse conteúdo de graça. É verdade, né? Porque é de graça pra você. Exato. Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar, cara. Eu acho que as pessoas na internet, elas deviam pagar pra reclamar. Eu acho que se você quer reclamar, você tem que deixar R$5 por reclamação. Porque, rapaz... Ia ser bem menos, né? E aí, se a pessoa reclamar, pelo menos tá feliz que a gente ganhou R$5. Se ganhasse por reclamação, ia ganhar muito mais, né? Muito mais. É verdade. Você que Brincadeira. Obrigada, gente. Obrigada, Caruso. E até o próximo Não Foi Sorte. Um beijo.